Boa tarde, é uma alegria estar com você, começando o programa A Vida em Foco, nosso programa de todas as tardes aqui pela TV Evangelizar, e você me acompanhando ao vivo para todo o Brasil via satélite, canal digital aberto. Também estamos pelo YouTube, TV Evangelizar Oficial e também pela Sky, viu? Olha, hoje essa sexta-feira está super especial porque a gente começa falando com esse padre que tem um coração muito acolhedor, muito carismático, acolhe você na madrugada. Eu estou falando do padre Renato Redesson, nosso querido padre Renatinho, que vai falar sobre esse tema tão delicado, tão importante que é o perdão. Já em preparação para esse fim de ano, então você acompanha aqui com a gente hoje. Também vamos falar sobre o tema de um livro com a própria autora que tratou sobre o purgatório. Então ela fala sobre anjos, sobre santos e sobre almas do purgatório. Já já vamos falar sobre esse assunto e também sobre saúde, os transtornos alimentares que nós temos que cuidar. Então fique comigo que está começando o programa A Vida em Foco. Quando nós falamos em perdão, geralmente as pessoas já sabem a importância desse tema. Mas uma coisa é saber a importância, outra é colocar em prática, outra é entender o que isso significa de fato na nossa vida, né, Padre? Sua bênção, seja bem-vindo. Deus abençoe, Carol. Alegria estarmos na tarde de ouro da TV Evangelizar com um tema tão importante, tão necessário, tão urgente para a resolução muito de toda a nossa vida. Carol, faz umas 3 semanas que eu celebrei aqui no santuário uma Santa Missa ao meio-dia. Tá. O tema já preparava para perdão, eu não podia perder, então. Olha eu não podia perder essa oportunidade. Eu olhei nos olhos das pessoas e naquele tom até meio bravo, sabe? Eu disse, olha, você não vai sair daqui hoje enquanto você não perdoar a todos a quem você deve perdoar. Então fui categórico, eu disse, não é para semana que vem, não é para depois, não. A vida não vai andar para frente se tivermos essas dívidas com o passado. Carol, se nós pararmos para pensar, pessoas que devem perdão, a gente que até já morreu, meu Deus do céu. A pessoa nem está mais aqui. E ainda permanece viva com a falta do perdão, isso acontece, padre? Sim, porque, veja, existe o dia que alguém me feriu. Tá. Quer que faça muitos anos, quer que seja semana passada. Naquele dia, sim, nós temos 2 personagens ou mais na história da ofensa. Só que hoje não é mais aquele que me feriu. Hoje já sou eu vivendo em função daquilo. Portanto, pode ser que a pessoa já esteja morta e, na maioria esmagadora dos casos, ainda que esteja viva, a pessoa está agora, por exemplo, no meio de uma tarde, vivendo a vida dela. Carol, nós sabemos, quem bate não sente, essa é a verdade. A pessoa está vivendo a vida dela. Então já não é mais aquela cena ligada àqueles que me traíram. Já sou eu sozinho, revivendo de novo o mesmo evento. É uma loucura da nossa mente não perdoar. Nossa, padre, e você falando desse jeito, realmente, porque a pessoa que ela fica com o rancor dentro de si, e acho que todos nós passamos por essa experiência, né? É um aprendizado sempre. Então, se você fizer essa memória aí, você vai saber que já passou por isso. É como se a gente estivesse vivendo com essa pessoa, né? Você traz ela para perto nesses pensamentos e vira quase que um fantasma, né? Um fantasma, literalmente um fantasma. Não é mais a pessoa concreta, é eu diante desse mundo da mágoa que eu insisto em fazer que exista todos os dias. Quer ver um exemplo de quem está precisando perdoar alguém? Quando eu e você, né, porque eu também já fiz isso, quando a gente se pega sozinho, discutindo mentalmente com as pessoas que nos ofenderam. A gente está sozinho, você está no ônibus, você está em algum lugar assim, parado, e você está discutindo. E ela fala isso, e eu falo isso, e ele fala isso, e eu falo isso. Percebe? Você está comendo do prato daquela situação a cada dia. Sim. E as pessoas têm dificuldade de perdoar porque elas acham que o perdão, numa linguagem aí que a internet usa hoje, é passar pano.
para quem me ofendeu. Tipo assim, a pessoa passa por boba. Eu me passo por boba, eu vou absolver o absurdo que a pessoa fez. Olha, o primeiro movimento do perdão não é um ato de amor a quem me traiu. Porque existem casos onde a pessoa nem merece muito isso. É um ato de amor a mim. Eu não vou mais viver em função disso. É primeiramente um ato de amor a mim. Continua sendo um absurdo o que foi feito. O perdão não é uma anistia, né? Não é a gente assim relativizar o mal. A pessoa aprontou todas comigo e eu relativizo. Não. Continua sendo grave, só que eu me retiro disso. Sabe por quê? Porque quem devia estar noite sem dormir, quem devia estar mal agora é quem me fez o mal. Só que não é assim, então não vai ser eu. E aí então, Carol, é aquela hora que a gente diz muito na espiritualidade, é a hora de tomar posse. Eu não mais vou morar no dia de tudo isso que me fizeram. Então eu libero aquele evento como algo que vai ficar naquele dia do passado. Eu libero essas pessoas e eu elejo a Deus como o juiz disso, porque quem é ferido, ele tende a ocupar para sempre o lugar de juiz da história, até porque eu fui ferido e eu vou manter isso vivo. Eu vou eleger a Deus como juiz disso tudo. Padre, então eu estou entendendo pela tua fala que o perdão precisa de uma decisão inicial? Decisão completa, sabe? Uma revisão assim disso tudo, um diagnóstico interior honesto de que não é mais a pessoa que está me fazendo mal, ela já foi embora, já acabou, quer faça semanas ou até anos e anos. Então já sou eu. Então a pessoa ferida, ela precisa sair desse lugar de vítima, já não é mais. Sou eu me fazendo mal, então eu interrompo essa cadeia. Eu elejo Deus como juiz desse negócio e eu então me retomo no dia de hoje. A gente ganha o quê? A gente ganha aquele espaço de mente e de espírito pro dia de hoje. Não dá para eu ficar chorando agora à tarde, Carol, com coisas de 10 anos, meu Deus do céu, com tanta batalha que agora a gente tem. Não é só perda de tempo, né, Padre? Parece que a pessoa tá, aos poucos, ela tá se entregando, se enterrando, porque é isso, ela faz mal para si mesma com essa falta de perdão. Certamente. Nós vamos ver hoje em tantas pessoas que desenvolvem transtornos dos mais diversos e que podem, meu Deus do céu, chegar a ficar em cima de uma cama, tamanho estado de inércia. E por que ela está ali travada, entravada numa cama? Porque a pressão de passado é tão grande, sabe? A pressão desse passado, esse passado não vai embora. O dia só tem 24 horas, só que eu tenho 10 anos de 1000 problemas para colocar dentro desse dia. De fato, a pessoa fica assim. Eu espero que agora a gente esteja até mesmo levantando muita gente, revisando a história de muita gente. Deixa passar o que já passou. E não é pegar leve com quem foi ferido, não. O que eu estou dizendo é exigente. Se a pessoa que te feriu já foi embora, se tudo acabou, a culpa agora então é sua. É você que está mantendo isso vivo. E quando a gente diz isso, eu acho que promove na pessoa então esse sentimento: olha, se a culpa é minha, então eu me retiro dessa história agora, porque eu já sofri demais. E aí a gente ganha o dia de hoje de novo, e Deus quer nos dar essa liberdade. Nossa, Padre, é muito profundo esse tema, né? Muito profundo. E eu sei que você está nas madrugadas aqui com o pessoal também, né, da TV Evangelizar. E eu imagino que ali muito desse tema que nós falamos aqui agora é mais conceitual, mas ali você vive bastante junto com a audiência, não é assim? Certamente, Carol. Eu digo que é a hora da madrugada onde os nossos monstros interiores, eles meio que gritam. Porque nós temos um silêncio externo, embora a gente tenha uma multidão que nos acompanha nos plantões de trabalho da madrugada. Tem gente que nos acompanha na ativa, mas é evidente um grupo menor. A maioria de todas as pessoas vão nos acompanhar na hora de um silêncio externo. E aí pronto, aí com o silêncio externo do horário,
os monstros interiores vêm à tona. E a gente entra muito em todas essas situações. A TV Evangelizar entendeu o quanto que precisamos estar com uma energia, até mesmo daquele ao vivo, com a palavra certa para resolvermos questões que gritam na vida de alguém nesse horário e que temos conseguido alcançar em cada noite, em cada momento. Temas como esses, e por aí você já vê a linha de tantas outras coisas que numa hora dessa a gente, em nome de Deus, vai resolver. E tem sido assim. Graças a Deus, e te agradeço, viu, padre? Porque olha, estar ali vai das 11 até a 1 da manhã, não é? 11 até 1 da manhã, ao vivo. É ao vivo, gente. Então, se você ainda não viu, ó, com este ser humano incrível que está aqui. Porque Padre Renatinho tem que vir com a unção, mas também com a humanidade, que ele tem esse coração grande para acolher, né? O pessoal que está ali, que eu imagino, é como você falou, os monstros aparecem e você está ali, né? Como uma mãe, como um pai que acolhe os filhos que estão com medo no escuro. Exatamente. Não é isso, padre? Existe uma dupla até atitude. A gente tem todo o trabalho da acolhida a quem sofre nesse horário, mas também falar verdades, né? A pessoa, aquela atitude de tomar pelos ombros e sacudir, não é? Sim. Porque um novo dia está nascendo e muitos dão para Deus a oportunidade só daquele horário da madrugada, porque existem pessoas que ao longo do dia não conseguem pensar em nada sobre si e sobre Deus. Sim. Eu penso muito nisso, eu estou às vezes com pessoas ali que estão dando somente aquela hora. Sim. Para mudarem. Então, uma dupla intenção de muito consolo, lógico, muito abraço, muita gente solitária, Carol, na tela da TV conosco. E junto com isso, exortação. Olha, um novo dia, a virada do dia é a hora maravilhosa. Você está na tela com as pessoas, um novo dia vai começar e você vai se levantar diferente. É maravilhoso, né? Uma mistura desse sentimento, sim, do sofrimento dessa hora, mas com as alegrias de muita gente se restaurando. É bom demais. Maravilhoso. Então, ó, eu tenho fé aqui na programação da TV Evangelizar, das 11 a 1. Se você conhece alguém que sofre de insônia, fala para essa pessoa assim, ó, acordou, liga na TV Evangelizar que você vai encontrar com o Padre Renatinho, ele vai ter uma palavra, né? Padre, te agradeço muito por estar aqui hoje, tá? Seja sempre bem-vindo, você é da casa, mas sempre bem-vindo aqui no programa Vida em Foco. Posso te pedir para abençoar, já que tem toda a unção, padre? Oh, mas com certeza. Vou ficar em pé. Muito obrigada. Eu quero direcionar, Carol, até mesmo essa bênção para toda a equipe do Vida em Foco, para você, para esse nosso time da tarde da TV Evangelizar, e bênção também para você que hoje reviveu aí sua história de conflito, de erro, de mágoa, para que o perdão hoje possa começar a partir desse nosso momento de graça. Eu estendo, Senhor, as minhas mãos e suplico então a sua bênção para todos que agora, em qualquer condição, nos acompanham, sejam assistidos com a sua graça. E que a decisão do perdão, Senhor, aconteça agora e que um novo tempo comece em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, meu querido, sempre bem-vindo. A Tânia vai te acompanhar, pode ficar à vontade, tá, meu querido? Tá joia. E olha, eu quero te lembrar que hoje não, segunda-feira nós teremos Noite de Louvor na nossa programação. Noite de Louvor tá na reta final porque é a última série do ano e o ano que vem rumo aos 10 anos já. E, portanto, na próxima segunda-feira nós teremos o terceiro dia do Cerco de Jericó. O tema continua a mão de Deus que cura. E conosco teremos Padre Kleberson Evangelista, da Arquidiocese de Curitiba, Paraná, que vai ministeriar a oração por cura e libertação. Também a presença de Irmã Zélia, da comunidade Copiosa Redenção. E a dupla Álvaro e Daniel, que você conhece e gosta e que vai acompanhar aqui com a gente. Então, 19 horas pela TV Evangelizar ou presencialmente aqui no auditório Jesus das Santas Chagas. Hora do nosso intervalo e na volta nós vamos falar sobre um tema também bem profundo, que é santos, anjos e almas do purgatório. Eu volto já.
E eu volto com você direto de Curitiba, cidade sede da TV Evangelizar e da obra Evangelizar, para te convidar para o primeiro Evangelizar é Preciso Divinópolis, primeira vez em Minas Gerais, povo mineiro que é tão acolhedor, vai acolher a obra Evangelizar. E será no dia 9 de dezembro, a partir das 13 horas. E você pode participar conosco neste tema Reveste-me da armadura de Deus e receber o Padre Reginaldo Manzotti e sua equipe toda neste sábado, dia 9 de dezembro. Participe conosco que vai ser incrível. Você tem no seu histórico de vida ter participado deste primeiro evento. Agora a gente vai falar sobre um tema que, além de profundo, é delicado, precisa de muito estudo. Eu estou até com o livro aqui da autora, nós vamos falar com a Lu Burnet. Ela escreveu sobre os santos, os anjos e as almas do purgatório. Ela está localizada em São Paulo, nós vamos entrar agora via Meet com ela. Lu, você me ouve, minha querida? Tudo bem? Tudo bem, perfeitamente. Obrigada, Carol. É um prazer estar aqui com vocês na TV Evangelizar. Eu que agradeço, viu, minha querida? E me diga uma coisa, esta obra que eu tenho aqui nas mãos, não sei se é fruto do teu mestrado como teóloga, né? Que eu vi que você tem esse mestrado, mas qual que foi a inspiração para você escolher aqui esse tema que exige tanto estudo, né, Lu? Exige, na verdade, foi uma flechada que eu tomei no coração, me apaixonei pelas almas do purgatório. Eu escrevi um livro sobre São Miguel Arcanjo, um tratado sobre angelologia. Escrevi pela Paulus Editora em 2021. Quando eu estava concluindo o livro de São Miguel, eu me deparo ali com uma informação muito importante, que São Miguel é importante, responsável pelas almas do purgatório, né? Ele é o condutor das almas ao paraíso e ele é o consolador das almas do purgatório. Escrevendo o livro, eu tive acesso ao apócrifo de São José, tem no momento da sua morte, uma oração que ele faz a Deus, pedindo para que envie São Miguel para que tire, né, aquela alma do corpo sem dificuldades. E aí eu achei tão interessante essa questão de São Miguel interagir com o homem, inclusive na hora da morte e depois da nossa passagem. Isso tudo me chamou muita atenção. Eu fui pesquisar sobre o assunto, eu não encontrei literatura no Brasil, né, que falasse sobre os anjos e o purgatório. E eu fui buscar o conhecimento na Itália. Eu tenho um padre que é um grande amigo meu, Dom Marcello Stanzioni. Ele é escritor, autor de mais de 300 obras sobre os santos anjos, sobre os santos e também, especialmente São Miguel. E ele já havia escrito uma dezena de livros sobre o purgatório. Então a gente criou uma conexão ali, tanto que ele faz o prefácio desse livro e ele escreve para mim o capítulo das indulgências. E eu encontrei muito material, né, especificamente na Itália, sobre a atuação de São Miguel e dos anjos no purgatório. Nossa, que legal, Lu. Então, você levou essa flechada aí, né? Impulsionada por São Miguel. Mas você também trabalha na área de marketing, né? Tanto que o seu site é de São Miguel Arcanjo, certo? Como que foi, assim... Tá, você teve todo o estudo, teve que pegar referências na Itália, entendi isso. Mas nós sabemos que temos intercessão das almas do purgatório também, não é? Quer comentar um pouco sobre isso? Acho que é interessante. Quero, é muito importante, Carol, porque é o seguinte, como você falou no início do programa, da relevância da devoção às almas do purgatório, é o tema, que é um tema difícil, realmente é dificílimo, tem que ter muito estudo. As almas do purgatório, as pessoas nem sabem isso, elas também são, nós nos devotamos a elas e elas nos veem como benfeitores. Por quê? Porque as nossas orações, os nossos sufrágios, a caridade que nós fazemos, as nossas boas obras, elas atenuam o sofrimento dessas almas do purgatório. Nós temos, inclusive, o poder de libertá-las. No momento que a gente atua como benfeitor dessas almas, que a gente alivia um sofrimento que nenhuma língua aqui consegue exprimir o que é estar no purgatório, segundo revelação de Santa Catarina de Gênova, essas almas, quando elas adentram a pátria celeste, tudo que elas querem é que a gente seja feliz, e elas se tornam nossas principais intercessoras. Tanto que tem santos que dizem que alcançaram muitos favores
santos em vida, tá? Com os santos no céu, porém muito mais com as almas do purgatório. Leia-se aqui também Santa Brígida, que nos revelou. Tá, então você mencionou duas santas, né? Fala de novo pra gente. Duas santas que falam das almas do purgatório. Santa Brígida e... Santa Brígida, Santa Catarina de Gênova, mas na verdade a gente tem uma lista extensa aqui para poder te apresentar. Que legal, que legal. E aqui no seu livro, você vai falar sobre, não só sobre as almas do purgatório, mas os anjos e os santos, né? Como elas se relacionam. O tema central é olhando para as almas e o todo ao redor delas, é isso? Correto, perfeito. Entendi, entendi. E eu queria te perguntar o seguinte: você aqui vai entrar também no papel de Nossa Senhora. Qual que é a relação de Nossa Senhora com as almas do purgatório? Nossa Senhora, agora entra aqui uma revelação, né, de uma visão de Santa Faustina Kowalska, muito bonita, que ela foi conduzida ao purgatório por seu anjo guardião, embora o purgatório não seja um lugar, é um estado da alma, mas ela foi nesse estado da alma com seu anjo do purgatório, viu muitas almas sofredoras, né? Porém, quando Maria chegava, aquelas almas encontravam um alívio imenso e as chamavam de Mãe de Misericórdia do Purgatório. Nossa. Então, Nossa Senhora tem... Deus, na verdade, outorgou um papel muito importante a Nossa Senhora de aliviar as almas do purgatório de uma forma, vamos dizer assim, superior às nossas orações e superior à expiação que aquelas almas passam, porque a purificação de uma alma para entrar no céu tem que passar pelos sofrimentos do purgatório. Então, Nossa Senhora, ela é plenipotenciária do purgatório, é uma palavra comprida, também desconhecida, mas a gente pode traduzir como plenos poderes. Deus deu a Nossa Senhora, e não só ela, São Miguel também, os dois são os principais, vamos dizer assim, agentes do purgatório. Eles agem de acordo com a vontade de Deus e eles têm o poder ali de até abreviar a alma do purgatório, as almas do purgatório, desculpa. Porém, eles agem especificamente sobre aquelas almas que em vida lhe renderam devoção, né? Tanto São Miguel quanto Nossa Senhora. Então, os plenipotenciários, cheios de poder no purgatório. Nossa. E, Lu, outra coisa que me chamou a atenção aqui. Você esteve naquele museu, ou pelo menos apresenta fotos aqui daquele Museu das Almas do Purgatório. É aquele que fica em Roma, o Piccolo, ou não? Isso, Piccolo Museu delle Anime. Ele fica muito próximo, eu acho que ali ainda é jurisdição do Vaticano, porque é uma quadra mais ou menos do Castelo de São Miguel. E esse museu, na verdade, ele fica dentro da Sacro Cuore del Suffragio, que é uma igreja, é a única igreja em Roma construída em devoção às almas do purgatório. Ela foi construída por padres do Sagrado, que eram vou dizer assim, da congregação, ou da ordem, acho que é a congregação do Sagrado Coração de Jesus, na França, tá? E alguns desses padres, Padre Jouet, se eu não me engano, ele tinha tanta devoção pelas almas que as pessoas começavam a escrever para ele contando relatos de manifestação das almas. Então ele ia até aquela cidade ou aquele país, recebia vamos dizer assim, um objeto que teria sido tocado por uma alma, e elas deixavam impressões digitais, né? Ele tinha ali o depoimento da família, ele tinha o depoimento do bispo que assistia essa família, porque eram coisas muito sérias, né? A gente sabe que a nossa igreja ela é prudentíssima, ela não expõe qualquer coisa sem uma devida verificação e investigação. E foram coletados, eles têm inúmeros vestígios, porém 10 conseguiram comprovar através dos testemunhos de bispos, de pessoas de muita confiança. Então esses objetos, eles estão todos colocados, as fotografias desses objetos, né, à disposição das pessoas que peregrinam, que vão para essa igreja, que rezam nessa igreja e que se dirigem para conhecer essas manifestações das almas. Muito legal. Nossa, muito interessante. Eu vou ler esse livro, viu? E como que as pessoas fazem para adquirir, Lu? Esse livro aqui está à venda pelas lojas físicas da Paulus Editora, que é espalhada por todo o Brasil. Também tem na loja virtual da Paulus, né? Tá. Se você for no Google colocar os anjos, os santos e as almas do purgatório, já vai aparecer em primeira posição e vai aparecer também outras possibilidades de compra, como a Amazon e outras demais livrarias católicas. Muito bom. Então, olha, agradeço o teu tempo,
a tua dedicação principalmente a esta obra, né, que vai mexer com a fé de tantas pessoas e por ter estado aqui com a gente hoje. Muito obrigada, viu, minha querida? Eu te agradeço a oportunidade. Tchau, tchau. Obrigada. Bom, e próxima terça-feira, dia 21 de novembro, já às 19 horas, vai acontecer o 7º encontro das líderes mensageiras da Capela de Jesus das Santas Chagas. Será conduzido pelo padre Jorge Fortunato e já pensando no tema de final de ano, se preparando para o Natal. Então a ideia é que esses líderes mensageiros possam celebrar o Natal em suas comunidades, levando Jesus das Santas Chagas, que é a proposta deste encontro. Então você que está aqui comigo agora, vamos fazer um intervalo e na volta a gente ainda vai falar sobre transtornos alimentares nessa sexta-feira. Já eu volto. E eu volto falando com você que faz a boa ação durante todo o ano e neste final de ano não vai ser diferente, porque nós temos a Ação Menino Jesus, que abraça mais de 10 mil crianças todos os meses do ano. E é uma ação tão grandiosa, mas que de cada um de nós exige muito pouco. Porque você recebeu na sua casa um boleto amarelo e ali naquele boleto você faz uma doação espontânea, aquilo que está dentro das suas condições. E aquilo que vai ser doado por cada um de nós vai se multiplicar ao longo do próximo ano nesta parceria da obra Evangelizar é Preciso com a Pastoral da Criança. E mais de 10 mil crianças todos os meses vão receber os benefícios dessa parceria. Então, o momento, eu sei, nós nos tocamos mais no final do ano para, de fato, ajudarmos as pessoas. Também gostamos de trazer esse clima do Natal e quanta gente gosta de agradar as crianças. Imagina você ter crianças que realmente precisam da sua ajuda, como nesse projeto. Então, se você pode, se você se sente tocado a nos ajudar, nos ajude, porque nós precisamos firmar esta parceria por mais um ano, junto com a Pastoral da Criança. E agora a gente fala sobre saúde, transtornos alimentares, que acabam por ser problemas talvez muito mais psicológicos do que a gente imagina, né? Por isso, eu vou conversar com a Adriana Cancelier, que é psicóloga. Seja bem-vinda. Obrigada, Carol. Tudo bem com você hoje? Tudo. Que bom. Pois é, a gente vê as consequências de um transtorno alimentar, às vezes achando que a pessoa ela quer o físico, né? Ela quer emagrecer e daí por isso ela não come direito ou sofre dos transtornos. Mas tem um fundo emocional, pelo jeito bem psicológico, é isso? Tem um grande fundo emocional. Hoje, 70 milhões de pessoas no mundo inteiro sofrem com transtornos alimentares. Tudo isso. E nós temos, assim, alguns tipos que são mais conhecidos, né? Como anorexia, bulimia, compulsão alimentar, que esses são os casos que a gente vê mais frequentemente. E o que geralmente está por trás, na tua experiência? Eu sei que é difícil dar uma resposta, né? Não é jogo de baralho aqui, Sim. né? Mas assim, o que geralmente você observa? Tem, por exemplo, ligação com ansiedade, depressão? Tem, de repente, uma não aceitação dessa pessoa? O que manifesta? Sempre, quando a gente fala de transtornos alimentares, sempre são vários fatores envolvidos nesse processo. Né? Claro que tem um grande fundo emocional e às vezes algum trauma na infância. Pode ter. A questão da ansiedade. Então, quando as pessoas tentam trabalhar, né, tentam buscar ajuda para esse transtorno alimentar, a gente tem que ver o que está causando essa ansiedade ou o que está causando a depressão em que ele se encontra. Porque sempre tem algum aspecto psicológico por trás disso. E geralmente, a pessoa que não teve um trauma, igual você falou, ela também pode desenvolver um transtorno? Pode desenvolver. Dependendo, a gente fala aqui de fatores ambientais, de fatores genéticos. Então, tem vários gatilhos para que a pessoa possa desenvolver os tipos de transtorno alimentar, né? Tá. E geralmente começa cedo ou não? Tipo, na adolescência? Na adolescência... E criança é difícil ter, né? Ou não? Tem?
Tem alguns casos, mas são poucos. Então a gente começa a ver principalmente na adolescência. Por quê? Porque existe uma preocupação maior com aceitação, com a aceitação, com a imagem corporal. Então o adolescente começa a entrar, a participar de mais grupos. Físico, mas o que está desencadeando esse transtorno é interno. É interno. É isso. É interno. Tá. Então a gente tem, né, por exemplo, a anorexia, quando é a perda de muito peso, onde a pessoa fica come 200 calorias por dia. Então ela já ingere pouco, não é? Já ingere pouco e ela tem uma grande preocupação em ganhar peso. Então ela tem em ganhar peso? Em ganhar peso. Só que ela se vê acima do peso. Mesmo tendo... Nossa, que complexo. Mesmo tendo um peso corporal muito baixo. Então, essas pessoas, ela tem um distúrbio de imagem que faz ela comer pouco, faz com que ela evite fazer as refeições com os familiares. E isso pode ser fator genético, fator ambiental, principalmente, né? Ambiental acho que hoje seria, em dia, por exemplo, escola, a gente pode falar? Escola, grupo de amigos, até mesmo a questão da rede social, né? Porque mas, por exemplo, isso não é uma coisa compartilhada entre as amigas, por exemplo, aqui que pareça algo bom para elas, algo que aceitável. Isso acontece? Por exemplo, esse compartilhar esse transtorno? Não, na verdade, a anorexia ela é mais escondida. Tá. Né? Depois a gente tem a bulimia, por exemplo, que ocorre... Que a pessoa come e tem uma atividade compensatória, né? Um comportamento compensatório. Então, ela toma laxante, ela procura compensar, vomita. Tá. Então, ela tenta compensar aquilo que ela já fez. É tipo uma correção. Isso. Tá. Então, ela acaba nem ganhando, nem perdendo peso. Então, assim, é difícil... Chama menos atenção daí. Chama menos atenção. Então, é muito difícil diagnosticar a pessoa com bulimia. Já a compulsão alimentar, que é um outro transtorno alimentar, né? A pessoa come bastante. Come bastante. Só não tem comportamento compensatório. Então ela... Imagina, ela come... Mas ela come escondido ou não? Ela come em público? Ela come em público e escondido. E daí ela ganha peso. Sim, essa daí aí ela é o caso ganha que ganha peso. É porque ela não compensa. Na verdade, ela come uma grande quantidade de alimento, né, em um curto espaço de tempo. Ela sente que ela perdeu o controle na comida. Então, isso acaba gerando ganho de peso. E mais ou menos as três, né, se for a compulsão, a anorexia, a bulimia, todas elas vão ter um fundo parecido. Isso, o fundo emocional. Tá. Veja, todos nós temos um comer emocional, né? Porque a gente come às vezes por ansiedade, né? Por estresse, socialmente. Tem vários só pelo motivos, sabor, que não é nutritivo, mas come. Tudo isso entra, né? Exatamente. Até a gente come pelos olhos, né? A gente fala quando a gente vê uma comida bem apresentada. Sim. Mas o comer emocional, ele não significa que existe uma compulsão, porque as pessoas elas confundem muito a questão da compulsão, né? Porque elas podem ter um comer exagerado, mas não significa que tem uma compulsão. Então, o comer emocional não necessariamente é uma compulsão, mas toda compulsão é um comer emocional. Né? Então, o fator emocional está envolvido em 100% dos casos. E como que é feito o tratamento? O tratamento é feito com psicoterapia, tá. Né? Então, ajuda de psicólogo. Mas tem parte da pessoa também, né? Tem. Ela pode querer fazer escondido ou não. Ela percebe, eu sei que eu tô vivendo isso aí que ela falou. Ela pode, por si mesma, procurar o psicólogo. Geralmente é assim? Pode procurar. Geralmente, as pessoas procuram por si mesmas. Mas existe caso em que a família ajuda, né? Eu acho que a família tem que estar muito presente nesse momento, em apoio, né? Porque são transtornos que não têm uma cura definitiva. Sempre pode acontecer de ter um episódio ou outro, ou de voltar em determinado período da vida. Então, a gente não pode, né, falar em cura de um transtorno. A gente tem que acompanhar, né? Acompanhar esse processo. E geralmente precisa de remédio ou não? Precisa. Precisa também. Precisa acompanhamento com médico, endócrino, psiquiatra, psicólogo, nutricionista. Então precisa... um conjunto. Exatamente, é um conjunto. E em quanto tempo a pessoa começa a ter o controle de volta sobre a questão alimentar?
Olha, o mínimo em relação à terapia é dos 6 meses. Tá. Mas o remédio, é claro que vai dar uma resposta mais rápida. O problema é que o remédio dá a resposta e cura o sintoma. Só que a causa desse sintoma, ele tem que ser tratado em terapia. Porque a gente acaba mascarando o que aconteceu. Por exemplo, eu vou tratar uma depressão. Quando eu tomo um remédio, na verdade, eu trato ali os sintomas físicos. Sim. Mas não os sintomas psicológicos. Sim, sim. E a maioria das pessoas não procura ajuda psicológica porque demora, né? Porque precisa se conhecer. Sim. E muitas vezes as pessoas não querem, as pessoas têm medo daquilo que vão encontrar dentro delas. Mas é isso que mais vai precisar, porque pelo jeito é o que vai dar a base para psicoterapia problema, é fundamental. Né? Nossa, muito bom. Bom, então se você está aí escutando a gente, se identificou, né? Porque tem pessoas que vão achar o problema agora. Então, procure ajuda, que é importante, né? Não tem por que carregar sozinho um peso que nem é só culpa sua não, viu? Porque às vezes a pessoa, ela não procura porque ela acha que é ela que está causando isso, mas não é, né? Não, às vezes a pessoa toma o problema para si, mas não é... às vezes ela nem lembra como começou. Pois é, bem isso. Então, a Adriana Cancelier, psicóloga, está no Instagram. Se quiser mandar uma pergunta diretamente para ela, também fique à vontade. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Sempre bem-vinda, ótimo fim de semana. Obrigada. E antes de finalizar, eu quero te lembrar, programação do final de semana. Então, a partir da 1h45 no domingo, nós teremos o programa Vida em Família. Neste domingo vai ter o tema casamento, com todos esses convidados que você vê ali na tela, Marcelo Zanetti, Patrícia Pedri, Dani Quirino e Camille Juste, que é também empresária. E você vai poder acompanhar aqui, então, essa roda de conversa, esse debate para falar de diversos pontos dentro do casamento, diversos profissionais. Na próxima sexta-feira, dia 24 de novembro, nós teremos um show aqui em Curitiba com o Thiago Brado. Esse show vai acontecer no Teatro Positivo, aqui em Curitiba, o show Meu Acampamento. E ele mesmo tem um convite para te fazer. Acompanhe. Fala, galera de Curitiba e região metropolitana, galera da Evangelizar, prazer passar aqui para fazer um convite especial para vocês. No dia 24 de novembro, tá chegando, tem show da minha turnê Meu Acampamento no Teatro Positivo, na UP Experience. Vai ser muito legal e eu conto com a presença de todos vocês. A gente vai gravar esse show para ficar registrado. Então não é só um show, a sua presença também vai marcar a nossa história. Esperamos vocês. E eu faço também um convite para você se programar para o ano que vem. Nós vamos sair em peregrinação na Rota do Rosário no dia 27 de fevereiro. E agora é o momento do planejamento. Fim de ano, né? Fim de ano, você vai colocar as suas férias em dia, você vai ver quando que você consegue parar. São 6 dias de peregrinação, então já aproveite para você entrar em contato com a Libermundo e vir com a gente pela Rota do Rosário durante a Quaresma. 41999650377. E eu quero mandar um abraço especial para você que me acompanha de Olinda e finalizar, é claro, com as imagens desta bela cidade, que agora me parece estar 29 graus e me acompanha pelo canal 47.1. Então, um abraço para você, um ótimo fim de semana, fique com Deus e com a Evangelizar na sua televisão.